na, como é que eu vou dizer? No Grêmio de 96, agora 96, que o Grêmio ganhou um monte de coisa, Libertadores e tal. Tá, mas azar. Era o Jardel e o Paulo Nunes. Tá, é tipo o Everton, assim, agora, né? Tá, então funciona assim, ó. Quando a gente não sabe fazer, porque só o Jardel respondeu ali, a gente pega os dois números, 2 e 6, e divide pelo menor. Quem que é o menor? 2. Então, se eu dividir pelo menor, ó, essa primeira aqui vai ficar quanto? 1. E esse vai ficar quanto? 3. Entenderam a brincadeira? Então, eu tenho a menor proporção. Então, eu vou escrever aqui qual que é a fórmula mínima do etano. Eu escrevo o nome aqui para eu saber, já que fico repetindo etano, fica quem é esse cara, né? Então, a menor proporção fica CH3. Então, essa é a fórmula mínima do etano. Entenderam essa brincadeira? Uhum. Ó, isso aqui vale para qualquer coisa, o jeito que a gente vai aplicar bastante na química. Por exemplo, um dia, daqui a alguns anos, assim, quando a gente poder ir numa festinha de novo, né? Tu vai chegar numa festinha que vai ter 10 homens para 40 mulheres. Não mudou nada! Isso, né? Não vai mudar nada, né? Mesmo com a pandemia. Então tá aqui, 10 homens. Cara, quando o pessoal fica falando assim, ah, vai mudar as coisas, né? O mundo vai ser outro. Eu fico pensando, cara, o que que vai mudar? O que que vai mudar? As pessoas vão mudar. Como, né? Qual parte, né? Me ensina. Eu não tô entendendo isso. Mas beleza, ó. 10 homens, então, e 40 mulheres. Nós vamos dividir isso por quanto? Pelo menor número, ó. 10 e 10. Tu divide os dois por 10, tá? Aí 10 por 10 vai ficar 1 e 40 por 10 vai ficar 4. Então a proporção da festinha era um homem para 4 mulheres. Então eles poderiam realmente ficar com mais mulheres, tá? Mas na verdade são as mulheres que ficam com mais homens aí, beleza? Tá, não vamos falar sobre isso. Agora vamos falar sobre porcentagem, né? Como é que eu faço porcentagem em massa? Em vez de aparecer porcentagem em massa, sabe como é que pode aparecer? Pode aparecer uma palavrinha nova. Eu vou destacar essa palavrinha, pelo amor de Deus, que ela quer dizer porcentagem ponderal. Ponderal. Toda vez que eu falar ponderal aqui na química, quer dizer massa, beleza? Tanto que na próxima aula você vai aprender as leis ponderais, que são as leis em massa. Então sublinha essa palavrinha aqui, ponderal, tá? Ponderal quer dizer em massa. Vamos calcular então a massa desse cara aqui? Uhum. Então vamos fazer aqui no cantinho, ó. O carbono, ele tem massa 12. O hidrogênio, ele tem massa 1. Só que eu tenho que multiplicar por 3, né? Se eu multiplicar por 3, vai ficar 3. Então, 12 mais 3 é igual a 15. Até aí, tudo bem, né? Então, tu pode fazer com essa aqui, que tu vai chegar no mesmo resultado. Juro pra ti. Eu tô fazendo com a mais fácil, né? Que é a que tem menos números. Então, 15 é a massa total aqui da fórmula do etano, né? Então, se a massa total é 100%. Agora eu pego um deles, tá? Geralmente o menor, para facilitar o cálculo, né, gente? E daí eu faço assim, ó. Se 15 é 100%, 3 é x. Vocês querem calcular esse x comigo? Não, sai daí, demônio. Não, tá aqui, ó. Faz assim, tá? 3 vezes 100 dividido por 15, né? Isso aqui, tu pode cortar aqui, né? Vamos aplicar descartes aqui? Gostam de descartes? Já leram? Já leram descartes? Não. Eu vou aplicar descartes aqui, ó. Nossa, professor de filosofia ou de matemática deve me odiar, né? Então, olha só, eu vou aplicar isso aqui, aí vai ficar 1, né? E aqui vai ficar, eu vou dividir o 15 pelo 3, né? Daí vai ficar 5. Então, 20, já dei a resposta, sem querer. 100 dividido por 5 dá 20! Aê! Tá aqui. 20% de quem? Ó, 20% do hidrogênio, porque o hidrogênio tinha 3, então é 20% de hidrogênio. Eu vou escrever isso aqui. Carbono não sei quanto, hidrogênio 20. Agora deixa eu fazer uma pergunta, cara, nível médio, tá? O total é 100%.
O total é 100%. 20% é hidrogênio. Quanto que vocês acham que é só do carbono? Me conta. Oitenta. Aê, isso aí. 80%. Ó, eu já tava escutando uns grilos assim, né? Cric, cric, cric. Então 80% para fechar 100. Claro, se tu fizer o cálculo com o 12, eu juro pra ti que tu vai achar 100, tá? Porque 15 é 100%, 12 é x. E esse x aqui vai ser 80 daí. Beleza, gente? De boas? Querem mais um exemplo ou você acha que nem precisa mais? Por mim, tá boa. Pra todo mundo também? Sim. Sim? Sim. Caramba, vocês estão muito bem. Então, agora eu vou propor então um desafio para vocês. Começou! Aham. Eu vou propor o contrário. Quer ver? O contrário vai ser o seguinte. Eu vou te dar a fórmula percentual e tu vai tentar, a partir da fórmula percentual, achar para mim qual que vai ser a fórmula mínima e depois a fórmula molecular. Então, deixa eu pegar um cara que vai ser razoavelmente difícil para vocês, tá? Eu vou pegar assim, ó, ferro. Não, acho que ferro já é avacalhar demais, né? Eu vou pegar carbono, 75%, hidrogênio, 25%. Se eu te dou essa aqui, você sempre vai obter a fórmula mínima primeiro, tá? E aí, se ele dá alguma dica, a gente consegue achar a fórmula molecular. Mas ele tem que dar uma dica, tem que dar a massa, por exemplo, né? Que nem a massa dessa aqui é 15. Aí digamos que tu achou essa, só que ele falou, mas a massa da molécula é 30. Aí tu vai dizer, tá, é só multiplicar por 2, né? Daí tu multiplica tudo por 2 aqui, né? Então vamos ver, eu dei essa aqui, vamos ver se tu consegue achar a fórmula mínima com isso, tá? Eu tenho uma dica para falar sobre isso, para achar a fórmula mínima. Vocês querem a dica ou alguém vai tentar fazer e me dizer esse valor? Dica. Dica! Então vamos lá. A dica é o seguinte, tá? Toda vez que a questão falar alguma coisa desse jeito, eu acho essa questão aí razoavelmente difícil, tá? Que ela é C75 e H 25%. Eu imagino que tudo isso aqui, a massa total é 100 gramas. É uma viagem minha, tá? Eu imagino que é 100 gramas. Porque eu não tenho como fazer, tá? De outra maneira. E aí, por que eu imagino 100 gramas? Gente, porque 100 gramas é um número fácil, né? 100 gramas é fácil de fazer. Daí 100 gramas é 100%. Então o que eu pego? 75 gramas é só de carbono. Porque se 100 gramas é tudo isso, né? 75% é 75 gramas, que é só de carbono. Aí sabe o que acontece? Se eu dividir por 12, por que por 12? Porque a massa do carbono, tu pode escrever aqui, ó. Essa aqui é a massa lá do carbono da tabela periódica, tá? Massa do carbono. E aí, se eu dividir pela massa do carbono, eu vou saber quantos carbonos tem. Olha que legal isso, né? Então, quando eu divido 75 por 12, não, deixa tudo escrito aqui. Ó, eu só vou fazer um cálculo para vocês. Calma que tá tudo salvo. Ó, que é 75 por 12. Tá usando calculador. Óbvio, né, gente? Então, olha só, deu 6,25. Aham. Agora eu vou escrever isso aqui. Ó, subiu. Então, isso aqui vai ficar quanto? Volta. 6,25. Tá, vocês têm que me ajudar nesses cálculos aí, combinado? Então, achei quantos carbonos tem, né? Não gostei desse valor. Nem eu, mas tudo bem. Agora vamos para o hidrogênio, tá? Imagina que a massa desse cara aqui é 100. Então, nós vamos pegar o hidrogênio, que é 25, né? E a massa do hidrogênio é 1. Isso aqui eu acho que vocês já estão até careca de saber, né? Que a massa do hidrogênio
é 1. Pode deixar que esse cálculo aqui eu faço, tá, gente? Deixa que esse eu faço. 25 por 1 dá 25. Pronto! Então, a gente tem a opção de montar uma fórmula assim, né? C 6,25, H25. Só que daí não fica muito legal, né? A gente gosta de números inteiros aqui na fórmula. Então, nós vamos transformar isso aqui em números inteiros. Então, alguém de vocês consegue ver qual é a proporção? Cara, tem uns caras que são muito ninja, assim, tipo o Jardel, né? Que ele olha aqui assim e já vê, essa aqui a proporção é 1 para tanto. Ó, como eu não sou ninja, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir pelo menor. Por quê? Porque se eu dividir pelo menor, eu vou ter a menor proporção, que vai ser 1, porque o menor pelo menor é sempre 1. E essa aqui, mesmo que tu não queira ver, tá? Vai sair na sua cara, assim, ó, tipo 4. Tá? Porque a metade de 25 é 12,5, né? Metade é 6,25. Então, olha só, eu consegui fazer a fórmula, que é a fórmula mínima dele, né? Que é o CH4. Como não ficou nenhuma dica, né? Continua sendo CH4 na molecular mesmo, até porque não existe CH8, né? Então, eu vou escrever aqui que é o CH4, aí depois eu passo os slides para vocês. E esse cara aqui é CH4, até porque não existe esse cara, tá? Por exemplo, CH8. Isso aqui não existe. Não existe. Mas por que não, senhor? Não, mas olha aqui, ó. Você não consegue botar mais hidrogênio aqui, tá? Ah, mas quebra aqui e põe os hidrogênio. Não, gente, daí fica 2 moléculas de metano, tá? Daí não conta. Combinado? Tá, então esse é o nosso truque para quando ele dá porcentagem. Então, só para garantir que a gente entendeu, eu faço uma difícil de porcentagem agora, pode ser? Então, se aparecer um negócio assim, tá? Ferro. Vamos pegar ferro. 70%. Oxigênio, 30%. Será que essa aqui a gente consegue? Ó, vamos lá. Então, agora eu vou mais rapidinho, porque vocês já sabem como fazer, tá? Eu sempre faço assim. Pego o ferro e oxigênio, e aí a porcentagem na cara dura eu coloco aqui, ó, 70. E essa porcentagem na cara dura eu coloco aqui também, ó, 30. Pronto. Aí eu pego a massa do ferro, tá? Eu fui lá na tabela periódica e olhei. 56. A massa do oxigênio, fui na tabela e olhei também, tá? 16. Então, eu tenho que fazer 70 por 56, tá? Como eu não sei fazer isso aqui de cabeça, eu vou pedir auxílio para a calculadora, tá? Se você já quer fazer a de baixo ali, já me ajuda. Então, 70 por 56. E isso aqui vai dar 1,25. Então, vamos lá? Subindo, pegando a caneta, 1,25. Você viu, hein, cara? Foi a calculadora que fez, não estou roubando não, ó, ficou bonitinho. Alguém de vocês já fez a de baixo? 1,875. Oh, muito obrigado, 875. Nossa, os números aqui são do capeta, né? Vai dizer? Eu não consigo fazer uma proporção. Será que o Jardel consegue? Ou o Paulo Nunes? Paulo Nunes! Então, vou fazer o seguinte. Como eu não consigo, eu vou dividir por 1,25, que é o menor, né? Então, 1,25 deu 1. Ó, já tem 1. Já ficou legal, né? Já vou ter pelo menos aqui, ó, ferro 1. Já tá legal. E quantos oxigênios será que tem? Vou dividir por 1,25. Vamos ver quem é mais rápido, tá? Eu pegando o calculador ou vocês me dando o resultado? Vai! 1,5. Nossa, cara, muito rápido. Poxa, obrigado. Ó, então eu vou pegar aqui. São sempre rapidinhos assim. Você não viu nada ainda. Eita! Ó, então 1,5. O que você acha de eu escrever aqui 1,5? Você acha legal? Não, né? Então, quando dá um número quebrado aqui, mesmo fazendo isso, a gente tem uma dica. Ó, a gente vai multiplicar isso aqui por 2. Aí, se eu multiplicar por 2, vai ficar 2 e aqui vai ficar 3.
E essa fórmula, né? Tu multiplicou por 2, vai ficar ferro 2, oxigênio 3. Ah, gente, legal, né? O que vocês acharam? Incrível. Horrível ou legal? Incrível. Eu também achei. Uhul. Não, eu também achei. É muito incrível. E o pior, isso cai no vestibular e é uma questão praticamente certa, porque a galera geralmente vai olhar essa questão e vai dizer assim, ó, ai meu Deus, essas questões do demônio, nunca vou conseguir acertar, mas não é o nosso caso, né? Porque a gente vai conseguir acertar. Professor, volta um pouquinho no slide. Volto, claro. Aqui, pode ser? Ótimo. Obrigado. Imagina. Tá, então, o que eu vou fazer com vocês agora, ao vivo, galera? Então, olha só, vocês já estão com o livro de vocês aí em mãos? Uhum. Eu também. Só que, só que o meu livro é só online, tá? Porque eu não tenho outro livro. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ô, professor, Oi. isso cai, tipo, como uma aplicação ou é só para, tipo, nos vestibulares? Ou é só para fazer o cálculo mesmo? Tipo, Cara, cai dentro de algum contexto? depende, eles podem dar um contexto todo, podem fazer todo um caô, tá? Então, é, Certo. é normal, assim, esperar um caô deles, tá? Mas não tem problema, assim, tipo, às vezes é mais direto, né, que é o que importa. Então, eu vou fazer a questão com vocês aí. Ó, as primeiras questões que eu vou fazer vai ser as de sala, tá? E depois as propostas. E aí, já anota, antes que eu esqueça aqui, tá? Quais são aquelas que você pode fazer. Pode ser? Nas propostas? Então, já anota ali nas propostas, tá? Tu pode fazer só até as 6. Porque a partir das 6, ela é leis ponderais. Aí a partir das 6 você não faz, combinado? Então se faz só até as 6. Aí depois das 6 a 12 são leis ponderais. Enquanto as de sala, vocês estão vendo que meu livro virtual? Sim. Vocês Sim. também têm esse livro? Sim. E vocês gostam de mexer nele? Não. Nossa, eu odeio com todas as minhas forças assim esse livro. Para. Pera, eu vou tentar de novo. Quem sabe faz ao vivo, galera! Tá aqui. Ó, nós vamos fazer a questão número 1. Claro, enquanto eu vou copiando aqui a questão número 1, né? Eu espero que tu já tenha tentado fazer, né? Não, tô de boas olhando o que tu tá fazendo. Ai, ai. Então, tá aqui, ó. Ó, aqui tá a questão número 1. E a gente vai fazer juntos agora. Ó, então bora, vamos ver. Diz assim, tá? Na questão número 1 das propostas. Fala que a hidrazina é uma substância de forma molecular N2H4, é um líquido incolor, fumegante, de ponto de ebulição 113 graus Celsius. É um excelente agente redutor, utilizado como combustível. Cara, eu só me enrolaram, né? Na verdade, sim. Legal os conhecimentos gerais, né? Sobre hidrazina que a gente nunca ouviu falar na vida. Então, os percentuais, agora sim, ó, os percentuais em massa de nitrogênio e hidrogênio, respectivamente, são. Cara, então vamos lá, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso aqui bem de boas, né? Ó, nitrogênio e hidrogênio. A massa do nitrogênio é 14. Eu olhei a tabela periódica, tá? Mas geralmente as questões assim que não dão tabela, elas dão informação aqui, tá? 14. Então, 14 vezes 2, 28. Então, eu peguei aqui, ó, 28. Agora o hidrogênio. Putz, esqueci o hidrogênio. Cara, o hidrogênio não tem como esquecer, né, cara? Pelo menos hidrogênio, tá, gente? Aí, 1 vezes 4 dá 4. Então, se eu somar esses dois, eu vou ter a massa total. Total.
E se eu tiver a massa total, ela vai ser igual a 100%. Tá, vamos pegar o menor valor para facilitar o cálculo. Eu quero fazer com o maior. Não, gente. Pega o menor. X. Cara, tem uma galera que consegue fazer isso de cabeça, juro. Que eles pegam assim, ó. 4,32 é dividir por 8. Não? Aí eles pegam 100 e dividem por 8. Mas eu não sei. Divide por 2, por 2, por 2. Tipo, 50, 25, 12,5. Mas, ó, não precisa fazer de cabeça. Só fazer assim, ó. 4 vezes 100, né? Dividido por 32. Ó. Então, a gente pode fazer vários cortes aqui, né? E eu juro para vocês que isso aqui vai ficar 12,5%. Vocês querem que o tio aqui aplique descartes ou não precisa? Descartes! Descartes! Tá, então vamos aplicar um descartes aqui, ó. Esse cara aqui eu cortei, né? Ficou 1 e aqui ficou 8, né? Ó, dá para cortar aqui também, né? Eu vou trocar de cor para fazer um descartes diferente, né? Descartes. Eu tô brincando, tá? Eu sei que o filósofo é Descartes, né? Não é Descartes. Mas por que se escreve Descartes, então? Acho que é francês, né? Dá para cortar por 2 isso, né? Daqui fica 4 e aqui fica 50, né? Querem mais um? Descartes! Descartes! Então eu vou cortar esse cara aqui, ó. 2. E aqui? 25. Aí realmente, olha só, ficou 12,5 mesmo. Mas cuidado, tá? 12,5 é de quem? Cara, é hidrogênio. Então eu tenho que achar algum lugar. Nossa, só tem um, né? Que tem 12,5. Então eu achei hidrogênio. Claro, para completar 100 tem que ser 87, né? Eles não botaram nenhuma resposta que não completava 100, né? Eles não sendo tão bobinhos assim. Tá, então a gente descobriu que é a letra A. Que acharam? De boas? Posso passar esse slide? Pode. Pode. Tá, então eu vou tentar fazer outra, tá? Enquanto eu vou lá buscar outra, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Não! Tem que tentar sozinhos enquanto isso. Tá aqui. Tadã! Ih, por que não deu? Vamos de novo. Vocês conhecem essa mágica aqui que eu uso? Não. Eu aperto a janela do Windows, Shift e S. Aí ele printa qualquer coisa na tela. Por exemplo, se tu me ver falando, né? Quiser tirar uma foto minha, você aperta a janelinha do Windows, sabe? Shift S. E aí tu recorta o que tu quiser na tela do teu computador, tu sabia? Muito legal. Massa, né? Tenta aí, aperta. Janela do Windows, Shift S. Ah, que legal, deu certo. Deu certo? Ah, muito massa, né? Só não vale fazer foto minha daí, combinado? Eu ensinei pra vocês, aí vocês tiram foto do Cabeça, do Thiago, do Digão. Ai, ai. Tá, então eu tô na questão número 2 agora, tá? Eu sei que já estão tentando fazer. E ele vai dizer o seguinte pra gente, ó, que se prepara uma salada utilizando tempero normalmente limão e vinagre. Eu não uso limão, cara. Geralmente é vinagre mesmo. Balsâmico ainda, bem forte, né, cara? Aquele chega a arrepiar, assim. Pois frutas cítricas como limão possuem, entre outros componentes, o ácido cítrico e no vinagre o ácido acético, tá? Beleza. Considerando o ácido cítrico, puxa, logo pior que a gente não conhece, né? Apresenta massa molar 192 e sua composição percentual de massa de 37,5% de carbono, 4,2% de hidrogênio e 5,8% de oxigênio. Cara, ele já deu a massa total, então essa aqui a gente não precisa nem fazer aquilo que a gente estava fazendo antes, tá? Porque ele já deu isso aqui. Então, olha só. Primeiramente, vocês concordam que 192 é a massa total dele? Digam sim.
Sim. Como é a massa total, eu posso falar que é 100%? Uhum. Vamos fazer de carbono primeiro? Então, vamos lá. Já peguem as calculadoras aí para ajudar o tio, tá? Então, 37,5% é de carbono. Então, eu gostaria de saber qual é o valor em gramas que a gente tem de carbono. É esse X aí. Alguém de vocês já fez? É assim, 192 vezes 37,5 e divide por 100. 72. 72. Eu gostei desse número, tá? Vamos fazer o seguinte, para não ficar muito poluído aqui, eu vou pegar e vou apagar isso aqui e vou botar aqui em cima, tá? Senão vai ficar, meu Deus, ele encheu de números ali, me perdi. Então eu vou pôr aqui em cima, ó. O carbono, ele tem 72 gramas, né? Tá aqui. Já volto ali. Agora nós vamos pegar um outro cara, tá? Nós vamos pegar o hidrogênio. Ó, o hidrogênio, ele tem 4,2%. Tá aqui, 4,2%. Qual é o valor do hidrogênio? Como é que eu faço? 192 vezes 4,2 divide por 100. Oito 8,064. 8, Zero 64. vou deixar 8. É que a 0,64 não vai influenciar muito, tá? E aqui, tá, tem gente que já sabe o valor, né? Não sei como. Ué, é que você já achou 2 aqui, né? Que dá 80. Então, o resto, né? É de oxigênio. É o número que mais 80 dá esse aqui. Mas se você não consegue fazer isso, né? 192, né? 192 menos 80, né? Que vai dar tipo 112. Você pode fazer assim também, tá? Z. Se tu fizer 192 vezes 58,3 dividido por 100, eu acho que dá 112. Vocês conferem comigo? Tá certo, professor. Ah, ainda bem. Muito obrigado, tá? Agora que eu tenho a massa deles, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto tem de cada um, né? Ó, quanto que é o carbono? O carbono é 12. Como tem 72 gramas, né? A massa do carbono, tá? Isso aqui não é número de carbono, tá? Porque a porcentagem, eu já falei para vocês, né? A porcentagem é sempre em massa. Gente, tem que cuidar isso, tá? Não é em átomos, não vai achar que é 72 átomos, né? Então é em massa. 72 por 12, se eu não tiver enganado, é 6. Esse deixa que eu faço, deixa eu. Esse deixa eu, esse deixa eu. 8 por 1 dá 8. Retardado, Ronsone. Tá, e esse cara aqui é 112 por 16. Deixa eu ver, cara. 16 dá 32, né? Aí dá Certo. 64. Deu quanto? Certo. 7? Ah, então já temos a fórmula, né? C, 6, H, 8, O, 7. Aham. Então, olha só, a questão, ela até deu uma contextualizada aqui, tá vendo? Ó, mas se ela não tivesse dado essa contextualizada aqui, por exemplo, né? Se não tivesse nada disso e tivesse apenas assim, ó. Ah, considerando que o ácido cítrico é isso, a composição percentual é essa, qual a sua fórmula molecular? Cara, tinha que fazer igual, né? Então, a contextualização depende do vestibular. O Enem dá uma enrolada a mais, né? E a CAF, outros assim, UFSC, que é uma proposição, eles são mais diretinhos, né? Beleza? Vamos para outra? Posso passar esses slides? Deixa eu passar? Professor, cai bastante esse Pode. conteúdo no vestibular? Cai bastante? Cai, com certeza. A porcentagem, né?
É uma das coisas que mais cai no vestibular, assim, digamos. Cara, não cai tanto quanto cálculo estequiométrico, né? Pô, mas eles curtem. Tá, e que bom que vocês estão curtindo também. Tá, eu acho, pelo menos. Então a gente vai fazer a última, tá? Porque daí, a partir da 4 já é leis ponderais, mas é a só próxima aula daí, tudo bem? Então, uma questão sobre espinafre. Oba! Adoro espinafre. Pera aí. Ah, agora deu. Espinafre. Cara, vocês sabiam que o espinafre tem ácido oxálico? E que vocês não podem comer muito espinafre? Porque o ácido oxálico é tóxico. Ácido. Oi? Nem sabia o que era esse ácido. É, o ácido oxálico, ele tá presente no espinafre, mas em grande quantidade ele é tóxico, tá? Eu só como espinafre pra tentar ficar igual o Popeye. Popeye, nossa, cara. O Popeye eu assistia quando era criança, pra ter uma ideia. Eu tenho 42 anos. E eu assistia Popeye. Imagina. Como é que você conhece o Eu tenho Popeye? 19 e assisto ainda Então ele passa onde? no YouTube. Ah, aí sim. Tá, então olha só, o que acontece com o espinafre? Os espinafres são alimentos que mais contêm cálcio e ferro, entretanto, eles são pouquíssimo aproveitados no organismo, já que o ácido oxálico do vegetal inibe a absorção dele, tá? É que o ácido oxálico, que eles deram a fórmula ali, né? Ele forma um ânion, que é esse cara aqui, que é o oxalato. E aí ele se gruda no cálcio ou no ferro, né? E precipita, tipo, retira eles, que vira sólido. E aí, sei lá, pode causar pedras no rim, alguma coisa assim, sabe? E aí tu não consegue absorver nem cálcio, nem ferro. Só que se tu comer espinafre que tem demais ácido oxálico, né? Ou muito espinafre, ele pode roubar o cálcio e o ferro do teu sangue, né? Olha a paranoia. Tá, então qual é a forma molecular, do ácido oxálico? Sabendo que a fórmula mínima, mínima, isso a massa molecular é 19, é 90. Tá, então vamos ver. A fórmula mínima desse cara é CHO2. Essa é a fórmula mínima. Tem gente que abrevia como FM minúsculo daí, tá? E eles querem a fórmula molecular, que é da molécula inteira. Só que eu não sei por quanto que eu vou multiplicar esse cara. Vai ser por 1, 2, 3, 4, algum valor para chegar aqui. Então, como é que eu saio dessa? Olha, ele deu a massa deles. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou somar isso aqui para ver quanto que vai dar, tá? Então, o carbono é 12. O hidrogênio é... Já decoraram? 1. O oxigênio é 16 vezes 2, que vai dar 32. Então, 12 mais 1 mais 32 vai dar 45. Bom, então a massa desse cara aqui, né, é 45. E ele diz que a massa da molécula inteira, né, que a massa molecular é 90. Então, deixa eu botar aqui, né? 90. Então, alguém de vocês consegue ver por quanto que eu multiplico aqui o 45 para chegar no 90? 2. Então, vou multiplicar isso aqui por 2 também. Se eu multiplicar por 2, vai ficar C, 2, H, 2, O, 4. Então, C2H2O4, letra B. Aê! B de beleza! Uhul! E aí, tudo certo? Entenderam a brincadeira? Sim. Que bom! Tá, então agora a gente pode ir para Química 3 ou vocês querem continuar na Química 1 e já adiantar leis ponderais? Como é que vocês estão? A gente quer fugir.
Eu não tô acostumado com horário novo, então eu vou colar. Vocês estão vendo tudo que eu tô fazendo no meu computador, né? Então até as 21 dá tempo de dar qualquer uma delas. Querem olhar a Química 3? Sim. Eu prefiro continuar, pra não misturar. Tanto faz pra ser sim. Continua. Continua? Tá, então eu vou continuar. Ó, peraí, que agora eu me perdi com tantas janelas assim. Tá aqui. Então, eu vou com leis ponderais e a gente consegue terminar esse módulo 9 aí de boas. Então, o que a gente tem aqui em leis ponderais, tá? Ó, primeira coisa. Primeira Professor, tu coisa. vai postar uma aula que já tá gravada? Desculpa, não escutei? Tu vai postar uma aula que já tá gravada? Porque não tá gravando, né? Não, tá gravando, tá aqui, ó. Tá vendo o meu programa aqui? Tá vendo isso aqui? Não, pra mim tá tudo. Pra ti tá tudo o quê? Tá, agora voltou. Tava tipo uma mistura na tua tela. Tá. Você tá vendo o meu mouse se mexendo num programa preto? Ah, sim, não está. Isso, é por aqui que eu gravo. Beleza. Beleza? Tá bom. Mas aí eu vou postar essa aqui, tá? Aí o que acontece, ó? Primeira coisa que é legal você saber sobre leis ponderais é que quando a gente fala essa palavra ponderal, já que vocês... Peraí que depois de 20 anos eu percebi um erro no meu slide. Ponderais. Agora sim. Quando a gente fala essa palavra ponderais, né? Já dá pra ver que a gente tem uma palavrinha aqui, né? Que se refere à massa, porque a gente acabou de ter essa aula, né? Então, quando eu falo leis ponderais, são leis em massa. Simplesmente em massa. Quer dizer que só vale a massa dos caras, não vale volume, não vale moléculas, não vale átomos, tá? É somente massa. Então existem 3 leis ponderais, tá? Isso aqui, se vocês quiserem se situar para não ir copiando assim loucamente, né? Que nem eu estou fazendo assim. A gente tá na page... Ó, tá na página 13. Página 13. E a gente está vendo a lei de Lavoisier primeiro, da página 13. Depois Proust na página 14, tá bom? Então, o que Lavoisier vai dizer? Ele vai dizer assim, conservação das massas. Quer dizer o quê? Que a massa do produto tem que ser igual à massa do reagente. Existe uma frase clássica dele, que todo aluno de química sabe, que é: na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se copia. Não, tô brincando. Tudo se transforma. Então, se tu quiser anotar matematicamente isso, tá? Para ficar mais chique assim, tu vai dizer que a massa dos reagentes são iguais às massas dos produtos. Então, essas massas aqui, tá? O total da massa do reagente tem que ser igual ao total da massa do produto. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que do verbo socar existe um porém aqui. Qual é o porém? É que isso aqui só vale se o meu sistema for o quê? Fechado. Cara, não precisa ser isolado, tá? Isolado é quando não troca nem calor. Tu aprendeu isso na física, né? Mas ele não pode ser um sistema aberto. Cara, isso é normal, tá? Teve aluno que já fez isso, né? Que ele foi no laboratório, queimou papel e disse: ah, o papel tinha 10 gramas, eu queimei ele numa balança, ficou 1 grama só de cinzas. Nunca, mas é que parte virou gasoso, né? E foi embora. Então, só vale ser sistema fechado, porque se tu queimar mesmo num sistema fechado, esse papel ele vai virar gasoso e o gasoso vai continuar pesando junto com as cinzas e a massa, eu juro para vocês, é igual. Então, eu posso pegar uma prática aqui, tá? Só para a gente ver uns exemplos de uma reação bem simples, tá? Tipo nitrogênio, mas hidrogênio dando amônia. Então, olha só. Esses numerozinhos que estão aqui na frente, eles são os coeficientes, que a gente até já aprendeu a fazer, né? O balanceamento de coeficientes. Por exemplo, tem 2 nitrogênios de um lado, né? E do outro também. Tem 6 de um lado, tem 6 hidrogênios de um lado e 6 hidrogênios do outro também.
Só que ele também representa mols. Tipo 1 mol, 3 mols, 2 mols, tudo bem? Então, em vez de tu falar que é uma molécula com 3 moléculas, com 2 moléculas, eu posso dizer que é 1 mol para 3 mols para 2 mols. E isso já é uma mini introdução a cálculo estequiométrico, tá? Sempre o número aqui da frente, tu vai transformar em mols. Ah, legal, né? Aí o que acontece? Ó, se eu calcular 1 mol do nitrogênio, tu sabe que o nitrogênio é 14, vezes 2 dá 28. O hidrogênio, vocês lembram quanto é que era? 1. E aí, se eu multiplicar por 6 hidrogênios, né, vai dar 6 gramas. Ó, também pode fazer assim, né? Tipo, 1 mol de hidrogênio, né, que é o H2, né, que é o gás hidrogênio, é 2 gramas, né? 2 gramas. Se eu tiver 3, que é o triplo, né? 3 mols, triplo, eu vou pegar o triplo em gramas também, né? Que é 6. Então, não importa como tu fazer, tu vai chegar em 6 aqui. Vocês conseguem fazer já amônia de cabecinha, assim? Nada de cabeça, faz devagar. Então, esse nitrogênio aqui a gente sabe que é 14. O hidrogênio aqui a gente sabe que é 1 vezes 3, então é 3. Então, a amônia é 17. Só que, do verbo socar, 17 vezes 2 vai dar? Isso, 34. Eu não sei se vocês perceberam a magia, mas se eu somar 28 com 6, sabe quanto que vai dar? 34. Porque a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Essa é a lei do famosíssimo Lavoisier. O carinha aqui na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então nunca vai aparecer 1 grama a mais aqui, 1 grama a menos, tá? Tem que ser idêntico. Então, às vezes vai aparecer isso aqui, tá? Ó, 14 quilos. Meu Deus, passou para quilo. 14 quilos e aqui tem 3 quilos. Pergunta, quanto de amônia vai ser formado? Vai. Responda aí se vocês entenderam. $17 quilos? Perfeito, cara. Matou a questão. 17 quilos. Não importa se é quilos, se é grama, se é miligramas. Sempre a massa do reagente, né, que está antes da flechinha, vai fechar com a massa do produto que está depois da flechinha. E pronto, acabou. Beleza? Então, acertaram. Sim, eu fiquei escrevendo, né, sendo que já tinha resposta, né, Rossoni? Vai passar vergonha assim, né? Tá, então olha só. Vamos tentar de novo aqui? Ó, 56 miligramas de nitrogênio reagiram com 12 miligramas de hidrogênio. Quanto que foi formado? Ah, vai saber, né? E agora? 56 miligramas de nitrogênio, 12 miligramas de hidrogênio, vai formar quanto será de amônio? Concordam? Sim, professor. Quanto que vai dar então? 68? Isso, mandou bem. 68. Que acharam? Não tem mistério, né? É de boas. Posso passar esse slide? Sim. Então bora. Ó, agora a Proust. O que que o Proust vai dizer? Que tudo que a gente fez segue uma proporção constante. As moléculas têm proporção constante e as moléculas de uma reação também têm proporções constantes. Então, essa lei de Proust que ela é mega importante para fazer os cálculos de cabeça, tá? Isso vale tanto para a massa que está entre os átomos dentro de uma substância ou para a reação química. Eu vou voltar aqui e eu vou pedir uma relação entre essas linhas aqui. Eu não sei se tu consegue ver. Tipo, ignora a unidade
ignora a unidade. A unidade sumiu aqui. Isso, risca nossos slides, risca. Ó, tá aqui. E eu quero saber qual é a proporção que tem essa linha para essa. Tipo, 28 para 14. Você concorda que eu divido por 2? É isso que vocês falaram? Sim. Então, é exatamente isso, ó. Dividir por 2. Toda ela, tá? Então, se eu divido por 2 um desses números, tem que dividir a linha inteira por 2. Então, eu estou dividindo por 2. Agora, se eu pegar 28 para 56, eu fiz o quê? Vezes 2. Então, você tem que pegar a linha inteira, né? E fazer vezes 2. Ó, eu pego 34 e faço vezes 2. Então, eu faço de cabeça, tá? Isso é a proporção. Essa é a lei de Proust. Mas eu posso te dar um exemplo aqui envolvendo os próprios carinhas, ó. Agora vem cá, o que diz Dalton? Tá, o Dalton é um pouquinho mais complexo. Ele vai dizer o seguinte, tá? Que existem proporções múltiplas. Não entendi. Na época foi muito difícil entender. Hoje a gente consegue entender muito de barbada. Que é assim, ó. Quando você tem massa de algumas substâncias, mantém uma proporção múltipla de números inteiros e pequenos. As massas de algumas substâncias mantêm uma proporção múltipla. Ela não é uma proporção fixa. Então, por exemplo, se eu pegar a massa de alguns átomos, tá? No caso, já vou para gases. Eu vou riscar, eu acho que aqui tem mais espaço, pode ser? Ignora gases. Então, assim, ó, se eu pegar, por exemplo, a massa dessa substância aqui, CO e CO2, eu consigo ver que o carbono é 12 e a proporção dele aqui é 12 para 16. Então, ó, aqui o carbono é 12, só que aqui o oxigênio é 16 vezes 2, que é 32. Então, se eu deixar fixo essa massa aqui, que é o 12, deixei fixo essa massa. Essa aqui tem uma proporção entre números inteiros e pequenos. Qual é a proporção de 16 para 32? Ah, é 1 para 2. Aham. É isso que a gente quer dizer quando escreve isso, tá? Que a massa ela é de algumas substâncias só, não vale para todas, né? Eu posso pegar assim, ó, SO2 e SO3. Então, o Dalton, ele vai descobrir, cara, tem alguma coisa aqui que eu não consigo explicar, que é assim, o enxofre tem massa 32. Só que às vezes o enxofre se combina com 64 e às vezes o enxofre se combina com aqui eu errei, eu dei a massa total, com 32 ou ele se combina com 48. E eu não consigo entender por que às vezes é 32 e por que às vezes é 48. Mas eu percebi, olha o que o Dalton percebeu, agora é o auge, tá? O auge dessa matéria. Eu percebi que essa proporção aqui é 2 para 3. E eu sempre percebi isso aqui, que são números inteiros e pequenos. Olha a viagem agora. Agora começa a viagem. É como se, ó, o Dalton vai dizer isso, tá? É como se o oxigênio fosse uma bolinha. E uma bola que tivesse uma massa de 16. E aí, essa bola de massa de 16, ela pode se grudar no enxofre, 2 bolas, que dá 32, ou 3 bolas, que dá 48. Então, é como se os átomos, os elementos químicos, os átomos, fossem umas bolas. Tipo uma bola de bilhar, que é uma bola assim, uma massa indestrutível. E aí ele bola o modelo atômico de Dalton, que é o primeiro modelo atômico que a gente conhece, né? Que é da bola de bilhar. Ah, gente!
Massa, né? Vai dizer. Não tiveram orgasmo com isso? Cara, eu tô delirando. Então, olha só. Eu termino gases com vocês. Só deixa eu conferir se é isso mesmo. Nada a ver. É até às 9, né? Tá. Então vai dar tempo, ó. E aí gases, só cuida. Agora mudou tudo, tá? A gente estava vendo o quê? Leis ponderais. É tudo em massa. A gente só fala em massa. E agora eu vou para leis volumétricas. Então, o que eu preciso que vocês saibam de gases? É que volumes iguais, né, vão ter a mesma quantidade de moléculas. Volumes iguais ter o mesmo número de moléculas, tá? A mesma quantidade de moléculas. Então, por exemplo, a gente sabe que se eu tiver o volume molar, né, que é um volume de 1 mol, dependendo se ele for na CNTP, ele vai ter quanto? 22,4 litros. A gente já sabia disso, né? Então, não importa se for metano, oxigênio, ozônio ou nitrogênio, cara, 1 mol é sempre o mesmo volume, 22,4 litros. Tanto que é chamado de volume molar. Tá, e por que eu estou falando isso? É porque existe uma lei, só uma lei, que ela vai ser chamada de lei volumétrica. E eu preciso ter isso aqui na mente, tá? Para poder fazer a lei volumétrica. Só cuida. Antes era a lei ponderal, que é em massa, e agora é a lei volumétrica, que é em volumes, em litros, que não é massa daí, tá? Tá, aí só vou falar mais um carinha que é Clapeyron, que ele pega esse PV igual a NRT, que é aquele do padre voador não retorna à Terra, né? E aí, eu não sei se você já ouviu falar nessa historinha do R, que é constante, né? Que equivale a 0,082. Então, claro, se for no que a gente mais usa, que é um ATM, né, por litro, mol por Kelvin, a gente geralmente não usa essa aqui, que é 8,317 joules mol por Kelvin, tá? Mas só tá como curiosidade aqui. E o que eu vou fazer com isso aqui? Uma relação, tá? Qual relação? Porque assim, ó, se ele tiver nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura, ele vai ter o mesmo número de mols. Então, o Clapeyron, ele só vai afirmar o que o Avogadro tinha dito, cara, há muito tempo atrás, tá? Que é mais ou menos de 1811, cara. Olha isso, tá vendo? Já faz 200 anos, cara. Caramba! Já estava na hora da gente saber também, né? Então agora cuida que eu vou mudar o nome, que é Gay-Lussac, que é outra lei, tá? E essa é a lei o quê? Volumétrica. Volumétrica. Então o que diz a lei volumétrica? Ó, que nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases que participam de uma reação química, olha só, apresentam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Ó, essa aqui, se tu quiser botar uma dica, é como se fosse assim, ó, é como se fosse Proust para, só que em vez de massa é para litros. Deve ter uma proporção em litros, tá? Então, proporção em litros. Vamos para o exemplo. Ó, tá, primeira coisa. Ó, como a gente está falando em litros, como a gente está falando em gases, só vale quando tiver tudo em litros, tá? Quando tiver tudo em gases. Por exemplo, como é que eu vou ver? Aqui, ó, gases, gases, gases. Eu posso fazer isso, tá? Como que eu vou fazer? Ó, a gente sabe que se eu tivesse 1 mol, seria 22,4 litros, tá? Só que, cara, isso aqui é muito chato, porque é um número com vírgula, é difícil fazer cálculo. Então, em vez de tu falar que isso aqui é um mol, o que você vai dizer em vez que vai ser um mol, tá? Você vai dizer que é 1 litro. Em vez disso aqui ser 3 mols, tu vai dizer o quê? Que vai ser 3 litros. Em vez de falar que aqui é 2 mols, tu vai dizer que é 2 litros. Mas vamos ver se você concorda comigo, tá? Eu fiz o cálculo para ti aqui. 1 mol é 22,4. 3 mols é 67,2. Eu só multipliquei 22,4 vezes 3. 2 mols é 44,8.
Eu só multipliquei 22,4 vezes 2, que deu 44,8. Só que olha só, tu consegue ver que 44,8 é o dobro de 22,4? Então, essa é a proporção. Esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é 2. Então, por isso que tu vai escrever o quê? Que esse cara aqui é 1 litro e esse cara aqui é 2 litros. Entenderam? Tu não precisa escrever tudo isso. Tu vai na cara dura e escreve assim: ah, esse aqui é 1 litro. Tá, e esse aqui? 3 litros. E esse aqui? 2 litros. Aí tu consegue fazer a questão muito rápida. Muito rápida. Ó, eu vou propor uma questão. Posso passar esse slide? Sim. Tá. Aí eu vou propor uma questão que para muitos é horrível de difícil, tá? Que é assim: quantos litros de gás oxigênio são necessários para a combustão de 10 litros de propano? Claro, eu teria que saber quem é o propano, né? O propano é C3H8, tudo bem? A gente obedece aquela formulazinha, né, do CN, H2N mais 2, né? Então, se aqui é 3, né? 3 mais 3 vezes 2 aqui dá 6, né? Mais 2, 8. Então, esse cara aqui é o propano. Aí eu fiz a combustão dele, né? 3 carbonos gera 3 carbonos em forma de CO2. 8 hidrogênios vai gerar 8 hidrogênios em forma de água. E aí oxigênio, né? Aqui tem 4, aqui tem 6, então 4 mais 6 deu 10. Aqui eu coloquei 5 para fechar 10 oxigênios. Então a gente deixou por último a substância simples, né? Lá do balanceamento, lembra? Então o que acontece? Aí tem gente que vai botar assim, tá? Ah, 1 mol, 5 mols, vai fazer 22,4 litros, 5 vezes 22,4 litros. Cara, não faz isso, tá? Faz assim. Tipo, ó, 1 litro. Ah, mas de onde é que tu tirou 1 litro? Daqui, ó. 1 litro. Quando não tem nada é 1. Reage com quanto? 5. Forma quanto? 3 litros. Forma quanto aqui? 4 litros. Ah, mas por que tu não botou esses? Ele não pediu. Ele pediu quantos litros de oxigênio, né? Oxigênio para 10 litros de propano. Então, se 1 litro reage com 5, 10 litros reagem com X. Quem é que me diz quem é o X? Tananã. Ninguém? Eu faço. Isso, 50, porque é 10 vezes 5 dividido por 1, então 50 litros. Beleza? Cara, que acharam? Ah, de boas, né? Tá, então eu só vou tirar isso aqui para botar o nosso resultado aqui, 50 litros. Ah, tranquilo, né? Tá, então essas são as nossas leis ponderais. Aê! Vamos manter isso aqui? Não, aqui a gente vai descartar tudo. Tá, então agora com isso eu consigo fazer as questões que envolvem leis ponderais para vocês, tá? Então vamos lá. Pega aí o livrinho de vocês. Eu vou pegar o meu livro virtual. Já vai fazendo, cara. Já vai fazendo a 4 enquanto eu colo aqui, pode ser? Uhum. Tchum, tchum. Tá, então bora. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Primeiro,
12 mais 32 dá quanto? 12, 32 que vai dar 44 gramas. Show? Agora vamos ver. Se eu somar 36 com y, dá 132. Então, 132 menos 36, né? Isso aqui vai dar 12, né? Empresta 1, né? Daqui fica 6. Aqui fica 12 daí, né? 12 que dá 11, isso? Fiz certo? 12 com 13, 11. 96. Aham. Não sei. Olha o tio fazendo os cálculos. É 96, né? Uhum. Uhum. Tá, então eu tenho que pegar aqui, que vai dar 96, coloquei 96, e vai dizer que o x é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes na experiência 1. Não, cara, o x não é menor, né? O x é igual. X igual a y. Cara, mesmo se tivesse errado o cálculo, né? Que é a parte mais fácil de acontecer. Mesmo errando o cálculo, não tem como ter x igual a y. Errado também. Tá, então y é igual ao dobro da massa do carbono. Peraí, o carbono é 12, o dobro é 24. Então, o y é o dobro da massa do carbono que reage na experiência 2. Ah, da experiência 2, o dobro aqui é 12, sobe 1, vai dar 72. Então, o y não é. Então, também está errado. 32 dividido por y é igual a x 132. Tá, essa aqui também já está errada. Então, só sobrou letra D. Tá, então, olha só o que está acontecendo, tá? Eu não vou fazer esses valores aqui. Ah, Sor, faz aí. Não, gostei que tu não fizesse também. 12 dividido por 36. 32 dividido por y. E x dividido por 132. Tá, o que está acontecendo? Ó, esse valor aqui, se eu dividir por esse aqui, eu acho que vai dar 1/3, né? 1/3. Por quê? Porque se eu pegar esse cara e fizer vezes 3, dá esse. Então, se eu pegar esse cara e fizer vezes 3, dá esse. Porra, deu mesmo, ó. Vezes 3, 96. E se eu pegar esse cara aqui, vamos apagar esse aqui, fizer vezes 3, vai dar esse. Então, se eu dividir 12 por esse, 32 por y, ou x por 132, o valor é claro que vai dar o mesmo. Eu não preciso nem fazer o cálculo. Entenderam a brincadeira? Por isso que é a letra D. Show? Vamos para outra? Isso foi um sim, né? Então vamos lá. Agora eu vou pegar a 5. Cara, vai fazendo a 5 enquanto isso. A 5, se tu entender o negócio, eu vi que ela é muito rápida de se fazer. A 5. Ó. Tempo esgotado, agora sou eu. Vamos lá. Ele vai dizer assim, que os volumes de gás... Opa, ele está falando em volumes. Quem sabe eu posso aplicar a lei volumétrica, né? De gás nitrogênio, de gás oxigênio, necessário para a síntese de 8 litros de pentóxido de dinitrogênio. Levando em conta que os gases estão
na mesma temperatura e pressão. Se eles participam de uma reação química, né, é muito provável que eles estejam na mesma temperatura e pressão. Dificilmente tu vai ter um recipiente com um e outro recipiente com outro, senão eles nem vão reagir, né? Eu só estou escrevendo aqui no ladinho para escrever maior assim. Ó, em vez de fazer mols e toda aquela história, na cara dura eu vou escrever assim, ó, 2 litros para 5 litros para 2 litros. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o volume desse, para produzir 8 desse. Vai! Eu já descobri. Qual é a resposta? Se eu multiplicar esse cara aqui por 4, dá 8. Então aqui eu também vou multiplicar por 4. Então vai dar 8 litros. E aqui eu também vou multiplicar por 4. Aí vai dar 20 litros. Então 8 litros e 20 litros, a letra A. Gente, barbadinha, né? Vamos para a última? Acho que vai dar tempo. Ó, vou roubar aqui a última. Roubando as questões. Tadã! Sai. Tá aqui. Bora. Vem. Então, olha só a paranoia. Essa aqui realmente ela é difícil, então eu vou fazer, tá? Se não conseguiu fazer, não tem problema, tá? Não precisa ficar triste contigo, não. Tá? Essa aqui é meio de cair o cu da bunda mesmo. Não podia estar falando isso. Então, vamos lá, ó. Tá aqui. Se eu utilizo 10 gramas de P, 10 gramas de P, obtiveram-se 4 gramas de Q. De quê? De quê? De quê? De quê? De quê aqui, ó? Q. Em outra experiência, utilizaram-se 10 gramas de M. Botei embaixo de M, tá, gente? E obtiveram-se 20 gramas de R. 20 de R. Tá, então, numa experiência foi isso, na outra experiência foi 10 para 20. E aí conclui-se que no terceiro experimento... Nossa, vamos fazer mais um então, né, cara? Faz assim, ó, 3 experimentos de uma vez, né? Vai ter, no terceiro experimento, a massa de R obtida. Ele quer saber a massa de R obtida a partir de 5 gramas de P. E agora, tipo, aqui diminuiu por 2, né? E aqui também por 2, mas eu não tenho essa aqui. Agora vamos ver aqui. Aqui é 20 para X, né? Mas eu não tenho esse aqui. Socorro! Tá, e agora? Quem é que tem uma luz aí? Como é que eu acho esse dito cujo? Bom, vamos lá. Uma coisa eu sei, né? Se eu somar esses caras aqui, ó, eu descubro que esse lado aqui tem que ser igual a esse, né? Só que tá meio foda de fazer essa aqui de baixo, não tô conseguindo. Então, quem sabe eu resolvo uma de cima. Eu vou aplicar um KO aqui, que é de chorar num cantinho. Ó, é o seguinte, tu concorda que aqui é 20 e aqui é 10? Conclusão, aqui é o dobro do que aqui. Então, se aqui é Y, sabe quanto que vai ser aqui? 2Y. Aí vai dizer, tá, Rossoni, nada a ver. Não, tudo a ver, porque assim, ó, se eu tiver Y mais 10, ele tem que ser igual a 4 mais 2Y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 4 para cá. Se eu passar o 4 para cá, vai ficar 10 menos 4. E aqui vai ficar Y menos esse Y aqui, que eu passei para cá. Ó, tá aplicando Descartes? Não, não, aqui não é Descartes, não. Então, o que acontece? Ó? Aqui vai dar 6 e aqui vai dar Y. Então eu sei que o Y é 6. Então, olha que massa. Eu descobri que esse cara aqui é 6. Então, aqui vai ser 12. Agora eu consigo fazer, né? Porque
Se daqui para cá foi a metade, né? Então, daqui para cá tem que ser a metade também, né? Que vai dar 6. E é por isso que eu sei que isso aqui vai ser 6 gramas. Ah, essa é meio ninja, né? Vai dizer. Eu tinha que tirar umas conclusões meio ruinzinhas, assim, né? Mas conseguiu entender o que o tio fez? Uhum. Sim. Poxa, que bom. Deixa eu ver como é que estão as coisas aí, então.